Olá, estamos aqui em mais um quadro do Falando de Saúde e hoje o nosso tema é estética, veja bem. Ele que está aqui comigo, o Dr. Paulo Padovez, que é referência em cirurgia plástica. Olá, Dr. Paulo, como vai? Oi, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, doutor, que honra tê-lo aqui falando sobre um tema tão importante. Obrigado pelo seu convite. Se a gente puder esclarecer alguma coisa. Eu acredito que sim, porque o doutor tem algum tempo de experiência, é citado como referência por muitas e muitas pacientes, inclusive eu admiro muito o trabalho que o doutor faz, né? Obrigado. E hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre a história de como começou a cirurgia, né, doutor? Da onde surgiu, é isso, doutor Paulo Padovez? A cirurgia plástica, você fala disso? Isso. A cirurgia plástica reparadora começou muito lá no começo do século passado para a reparação de ferimentos de guerra, traumatismos, que é a cirurgia reparadora. E aí ela foi evoluindo para a cirurgia estética, né? Que hoje ela representa a maior fatia a cirurgia estética. Mas ainda existe a cirurgia reparadora, que é a nível de hospitais universitários, tudo, mas ela começou na reparadora e evoluiu para a cirurgia estética. Dr. Paulo Padovez, em que ano que nós temos dados aí que foi colocada a primeira prótese de silicone em uma mulher? Então, foi nos anos 60, a primeira prótese, acho que 62, justamente resolveu um problema estético. Certo. E que era o problema da mama pequena, que não havia solução, tentaram-se vários produtos. Aí o silicone parece que foi o produto mais aceito e nos anos 60 começou a se usar a prótese de silicone. E neste período, quando, por exemplo, começou-se a cirurgia plástica, né, de estética nas mulheres e reparadora também, o parâmetro era bem diferente dos dias atuais, doutor Paulo Padovez? Então, com relação à cirurgia de mama, já houve uma fase em que se fazia muito redução de mama. O usual era uma mama menor, então fazia-se muita mama redutora. Hoje ainda tem a mama redutora, mas naqueles casos mais graves e tudo mais. E foi evoluindo com o silicone, aquela mama um pouco maior, média, então hoje há um equilíbrio, né? Ninguém quer reduzir demais a mama e a maioria quer aumentar um pouco a mama. Daí a preferência nacional pela prótese de silicone. E esta paciente, por exemplo, as pacientes do passado, quando elas procuravam um consultório, elas procuravam com muito mais timidez, não é isso? Na escolha do tamanho também elas eram bem mais recatadas. O início da prótese de silicone, por exemplo, foi um início bem modesto, usava-se próteses pequenas, que o pequeno aumento que produzia já era suficiente. Aí foi evoluindo, teve uma época que se cria próteses muito grandes. Felizmente já voltamos a um ponto médio. Um equilíbrio. Um equilíbrio. Hoje o que se procura é uma prótese que tem um tamanho de mama proporcional ao corpo da paciente. Não exageros, né? Então hoje está um ponto mais equilibrado. Doutor Paulo, uma dúvida que eu, leiga, tenho, né, que eu ainda não fiz cirurgia plástica, quando a paciente chega no seu consultório e ela diz assim, doutor, eu quero colocar uma prótese de silicone. O que o doutor faz para, por exemplo, olha, você precisa de tal tamanho de prótese. Como que se dá? Existe um protocolo para isso? Como que funciona? São vários itens aí. Você tem que levar em conta a altura da paciente, largura do tórax, a quantidade de tecido mamário que ela tem, tipo de pele. E também um pouco o desejo da paciente. Então você soma tudo isso, você chega a um ponto médio, um tamanho de prótese que seja ideal e que possa conseguir colocar também. Às vezes você pega a paciente que não tem uma pele elástica, uma pele muito rígida, e ela deseja colocar uma prótese um pouco maior, mas a pele não favorece. Então você não consegue chegar na prótese que ela gostaria pelo fator pele. Certo. E então você tem que jogar com esses fatores para chegar num ponto médio que possa satisfazer ela e você possa alcançar o objetivo. Doutor Paulo, eu estava pesquisando, inclusive eu achei até interessante que a paciente, quando ela vai no consultório, ela geralmente leva acompanhantes, né? O namorado, o marido, a mãe, algumas levam até a sogra. Isso atrapalha, doutor Paulo? Olha, às vezes atrapalha porque é mais uma opinião, né? Sim. Geralmente quando é mãe e a paciente mais jovem, e hoje em dia a procura dos jovens é muito em função da prótese de silicone, a mãe vai para segurar um pouco. Certo. Você entendeu? Então, às vezes a paciente vai lá, uma prótese vai ficar muito bem para ela, 340, vamos supor. A mãe já acha que é muito. Então,
atrapalha um pouco às vezes isso aí. E o ideal seria que fosse só entre a paciente e você, experimentando os tamanhos e chegar num acordo, sem ter muita opinião de fora, porque já é outra opinião e às vezes atrapalha. Uma curiosidade agora, já existiram casos, doutor, que vai a mãe e a filha para fazer a cirurgia praticamente na mesma data? Tem, é comum. A mãe e a filha é comum isso aí. E às vezes a mãe, que teria preferência, certo, ela dá a preferência para a filha fazer primeiro e ela fazer depois. Olha, entendeu? que bacana Entendeu? isso, né, doutor Paulo? É comum isso aí. Interessante. Bem, o que eu observo muito, doutor, é os adolescentes, as adolescentes, né, no caso, elas têm assim, parece que uma necessidade, né, de ter um corpo perfeito, um corpo bem definido. Aliás, hoje é tema, né, entre os adolescentes. Existe uma idade aí, limite, que o doutor diz, olha, esta idade sim, esta não. Como que ocorre isso, doutor Paulo? A idade em si é a partir dos 16 anos, mas também é importante o desenvolvimento do corpo da menina, entendeu? Certo. Você pega, às vezes, a menina com 16 anos, já com 1,80 m, já cresceu, já tem tudo desenvolvido, então não tem problema. Você pode pegar uma com 16, que ainda você vê que ela está muito... ela vai crescer mais um pouco, vai desenvolver mais um pouco. Então, acho que vai mais pelo desenvolvimento corporal dela do que da idade em si. A paciente, tem aquela paciente que de repente ela nem usa uma roupa bonita, às vezes ela fica mais dentro da residência dela, ela tem um pouco assim que vergonha, né, dela não ter talvez um seio. Após a cirurgia plástica, surge uma nova mulher, doutor Paulo? Isso é comum, porque parece que depois que ela coloca uma prótese de silicone, ela tem um contorno corporal mais ou menos do jeito que ela queria, ela se solta um pouco mais, entendeu? Eu já tive casos de paciente que ela transformou tanto que ela nem fazia atividade física na escola, nem fazia educação física, ela mudou tanto que ela passou a fazer um curso para modelo. Olha! Passou a jogar basquete no colégio, foi fazer curso para modelo, quer dizer, houve uma mudança na cabeça dela. Ela se soltou mais, entendeu? Que interessante. Bem, doutor Paulo Padovez, a nossa conversa está muito interessante, né? Nós vamos continuar a nossa entrevista e você verá em breve.